Hoje você vai conhecer descobertas incríveis feitas em rios ao redor do mundo, de artefatos antigos a criaturas misteriosas. Número 1. O tesouro escondido sob o rio na China. Arqueólogos na China fizeram uma descoberta extraordinária na confluência dos rios Miang e Yinyang, localizados a cerca de 50 quilômetros ao sul de Chengdu. Enterrado profundamente sob o leito do rio por mais de 3 séculos, foi encontrado um tesouro monumental composto por mais de 10.000 artefatos da dinastia Ming. Essa coleção impressionante inclui uma ampla variedade de moedas de ouro, prata e bronze, um verdadeiro testemunho de uma era passada. A importância dessa descoberta não pode ser subestimada. A presença de um tesouro tão vasto e cuidadosamente escondido nas profundezas do rio oferece uma perspectiva fascinante sobre a antiga China. Esses artefatos, com cerca de 300 anos de antiguidade, estabelecem uma conexão física com um período rico em história e cultura. Entre os objetos, destacam-se as reluzentes moedas de ouro e prata. Essas preciosidades, trabalhadas com a intrincada habilidade da dinastia Ming, revelam muito sobre a prosperidade econômica e as redes comerciais daquela época. Número 2. Criatura misteriosa no rio Tâmisa. Um usuário do Reddit capturou uma imagem impressionante com a câmera de seu celular em julho de 2023. Na foto, uma criatura reptiliana parece emergir das águas do rio Tâmisa, despertando uma onda de especulações entre os internautas. A criatura foi avistada a algumas centenas de quilômetros ao sul da Escócia, dando origem a diversas teorias. Um usuário brincou dizendo: "É a famosa anaconda do Tâmisa", enquanto outros a chamaram de "o monstro do lago Tâmisa". Teve até quem sugerisse que o que estavam vendo era o próprio Godzilla. O mistério aumentou com a descoberta, no ano anterior, de uma imensa pele de serpente com aproximadamente 1,5 metros de comprimento, encontrada nas margens do rio, próximo à ponte de Hammersmith. Acredita-se que essa pele pertencia a uma jiboia que teria escapado ou sido abandonada por seu dono. Diante desses fatos, a hipótese de uma criatura reptiliana vivendo nas águas do rio não parece tão absurda para muitas pessoas. Número 3. O esturjão gigante de Jeremy Wade. Jeremy Wade, um dos pescadores mais populares do YouTube, aparece mais uma vez em ação. Neste vídeo, ele conseguiu capturar outro monstro do rio, o esturjão. Esse peixe pode alcançar até 3,5 metros de comprimento, mas o maior já registrado chegava a 7,20 metros e pesava cerca de 1.000 quilos. Um verdadeiro gigante dos rios. Esse exemplar foi capturado no delta do rio Volga, o maior delta fluvial da Europa, no ano de 1827. Número 4. Sereias, mito ou realidade? Você acredita na existência de sereias? A ideia parece saída de um conto de fadas, mas muitas lendas ao redor do mundo falam sobre essas criaturas aquáticas. Ainda assim, a ciência nunca conseguiu comprovar que elas existam de fato. Há quem acredite que essas figuras mitológicas estejam apenas escondidas da humanidade em algum lugar. Em um vídeo curioso, vemos o que parece ser uma sereia emergindo da água. Será que isso é uma prova concreta da existência dessas criaturas? Ou seria apenas outra coisa surgindo das profundezas? A qualidade do vídeo é baixa, mas o que aparece ali é definitivamente assustador. Número 5. A aranha que respira debaixo d'água. Depois do peixe que caminha sobre a terra, chegou a hora de conhecer uma aranha que vive debaixo d'água, a aranha da água, também chamada de aranha mergulhadora. Ela é a única espécie de aranha que pode sobreviver por longos períodos em ambientes aquáticos. Essa aranha constrói uma teia e a pendura logo abaixo da superfície da água, entre plantas aquáticas. De tempos em tempos, ela sobe até a superfície para buscar oxigênio e armazená-lo dentro da teia. Inicialmente, os cientistas pensavam que ela precisava sair da água a cada 20 ou 40 minutos. Porém, estudos revelaram que essa espécie consegue ficar até 24 horas submersa, antes de precisar respirar novamente. Isso dá a ela uma vantagem enorme contra seus predadores naturais. Número 6. Elmo, o monstro do pântano? Nas profundezas de um pântano sombrio, onde as águas sussurram e as árvores observam como sentinelas, um achado inesperado deixou todos intrigados. Entre raízes emaranhadas e entulhos flutuantes, alguém avistou uma figura curiosa. O que parecia ser o monstro do pântano Elmo, mas na verdade era apenas uma marionete infantil. O boneco estava em estado deplorável, manchado e deformado pelas águas sujas. Ainda assim,
Não se sabe como esse brinquedo tão querido acabou ali, num local tão remoto e hostil. Talvez tenha sido perdido por uma criança durante um passeio. O que você acha? Conte pra gente nos comentários. Número 7. Os 1000 Shiva Lingas do rio Shaumala. Os Shiva Lingas são representações simbólicas do deus hindu Shiva, comumente encontrados em templos e locais sagrados. Um dos locais mais impressionantes ligados a essas esculturas é Sahasralinga, situado às margens do rio Shaumala, no distrito de Uttara, na Índia. Sahasralinga significa 1000 lingas, e o nome é literal. Existem cerca de 1000 esculturas talhadas diretamente nas rochas ao longo do leito do rio. Durante a estação das monções, muitos desses lingas ficam submersos, mas voltam a aparecer quando o nível da água baixa. A origem dessas esculturas é cercada por lendas. Uma delas conta que um rei ordenou a criação dos lingas como oferenda para obter bênçãos de fertilidade. Outra versão afirma que um personagem do épico Mahabharata deixou cair seus cabelos no rio e eles se transformaram nas esculturas. Hoje, o local é mais do que um ponto religioso. É um monumento cultural que atrai milhares de devotos, especialmente durante festivais como o Mahashivaratri. Número 8. O peixe pulmonado que respira fora da água. Os peixes pulmonados vivem principalmente nas águas da África e da Austrália e podem atingir até 2 metros de comprimento. Na Austrália, é ilegal pescá-los. E quem quiser chegar perto desses animais precisa estar acompanhado por uma equipe de pesquisa. Assim como outros predadores, esses peixes têm dentes grandes e afiados. O nome pulmonado vem do fato de que eles conseguem respirar oxigênio diretamente do ar, como os animais terrestres. Ao ver certas imagens desses peixes, você pode até achar que está diante de uma criatura assustadora saída de um pântano. Mas não se preocupe. Em muitos casos, trata-se apenas de esculturas. A escultora Sophie Prestigiacomo, por exemplo, criou criaturas pantanosas com o objetivo de representar o diálogo entre o homem e a natureza. Suas esculturas estão expostas na Reserva Natural das Marismas de Séné, no Golfo de Morbihan, na França. Ela começou criando 2 criaturas, mas acabou criando 8. Feitas de barro e algas marinhas, essas esculturas mudam com o tempo. Sua aparência, textura e cor se transformam com o ambiente. O cenário ao redor também muda, deixando a exposição ainda mais viva e orgânica. Número 9. O local mais radioativo do hemisfério ocidental. O local conhecido como Hanford, localizado no estado de Washington, nos Estados Unidos, é considerado um dos lugares mais contaminados do hemisfério ocidental. Essa fama se deve à produção de plutônio realizada ali durante o Projeto Manhattan, um programa de pesquisa ultra-secreto desenvolvido pelo governo dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. A região foi escolhida por sua localização remota e pela proximidade com o rio Columbia, que fornecia água para o processo de produção. Entre as décadas de 1940 e 1980, a instalação produziu grandes quantidades de plutônio para armamentos nucleares. No entanto, o processo gerou uma enorme quantidade de resíduos radioativos, armazenados em tanques subterrâneos próximos ao rio. Com o tempo, vazamentos e falhas de contenção levaram à contaminação do solo e das águas subterrâneas, inclusive o próprio rio Columbia. Desde então, os esforços de limpeza têm sido longos e complexos, sendo considerados um dos maiores e mais difíceis projetos de descontaminação ambiental do mundo. Número 10. A árvore de 2.624 anos. Em 2015, cientistas descobriram um cipreste calvo de 2.624 anos de idade, espécie Taxodium distichum, em um pântano ao longo do Rio Negro, na Carolina do Norte, Estados Unidos. Trata-se de uma das árvores clonais mais antigas do planeta, que ainda se reproduz sexualmente, além de ser o exemplar de árvore de pântano mais antigo já registrado. O achado foi feito durante uma pesquisa liderada pelo Dr. David Stahl, da Universidade do Arkansas, cujo foco era entender a longevidade desses ciprestes na região. Os pesquisadores extraíram amostras do núcleo de vários troncos, sem danificar os exemplares. A análise revelou que a árvore já estava viva por volta de 400 anos antes de Cristo, ou seja, antes mesmo do nascimento de Jesus. Além de mostrar a resiliência do ecossistema dos pântanos, a árvore ajudou a estender o registro paleoclimático da região em mais de 900 anos. Apesar de sua impressionante idade, a árvore enfrenta ameaças reais como mudanças climáticas, desmatamento e poluição industrial.
Embora a área seja protegida, esses impactos ambientais contínuos colocam sua sobrevivência em risco. Ainda assim, não é incrível pensar que essa árvore já existia muito antes da maioria das civilizações atuais? Número 11. O temido tubarão-touro. O tubarão-touro é considerado um dos mais perigosos do mundo. Ele prefere viver em águas rasas próximas à costa, o que o coloca frequentemente em contato com pessoas. Mas o que pouca gente sabe é que esses tubarões também são capazes de viver em água doce. Isso significa que eles podem sim aparecer em rios. Neste vídeo, vemos a captura de um exemplar que media impressionantes 3 metros. A maioria das pessoas acredita que, se alienígenas realmente existirem, eles viriam do espaço e apareceriam no céu. Mas, e se essa ideia estiver completamente errada? Existe uma teoria pouco conhecida que sugere que os alienígenas podem, na verdade, estar vivendo embaixo d'água. E depois de ver o vídeo a seguir, talvez você mude de ideia. Número 12. Uma cidade alienígena debaixo d'água? O vídeo foi gravado em grandes profundidades por uma pessoa que afirma ter encontrado uma estranha colônia de organismos vivos. Segundo ela, a formação lembrava uma cidade em miniatura, construída por alienígenas, e que esses seres estariam apenas esperando o momento certo para emergir e atacar a Terra, a partir dos oceanos. Vale lembrar que exploramos apenas 5% das águas do nosso planeta. Então, quem sabe? Talvez existam mesmo civilizações alienígenas escondidas no fundo do mar. E nós ainda nem fazemos ideia disso. Número 13. Uma bala de canhão de 300 anos nas margens do Tâmisa. Durante um passeio pelas margens do rio Tâmisa, em Londres, um homem se deparou com um objeto incomum. Uma antiga bala de canhão parcialmente enterrada na lama. Ao retirá-la, percebeu que havia uma corrente presa a ela. O achado foi entregue a arqueólogos que determinaram que a peça tinha cerca de 300 anos e provavelmente era usada com prisioneiros. A teoria é que um prisioneiro tenha escapado de alguma prisão e que a bala, com corrente e tudo, tenha acabado no rio. O objeto foi preservado ao longo dos séculos graças ao barro negro da margem do rio, que impediu a corrosão do metal. Apesar de fascinante, é também um achado assustador, já que não sabemos quantas pessoas foram acorrentadas àquela bala. Hoje, o artefato está em exposição no Museu dos Docas de Londres. Número 14. A perna artificial encontrada em uma represa de castores Elliot Fuyer, da cidade de Germantown, e seu amigo Jackson Franklin vivenciaram algo inusitado durante um passeio de canoa. Eles estavam navegando entre os lagos Richardson e Sarley, próximo de Webino, no condado de Forrest, quando notaram algo peculiar preso em uma represa de castores, uma perna artificial. Curiosos, decidiram investigar e realizaram uma busca online. Foi assim que encontraram uma publicação no Craigslist, feita cerca de 20 dias antes, de alguém que relatava ter perdido uma prótese. O dono era Mark Warner, um homem de 49 anos de Green Bay, que havia perdido a perna artificial durante uma pescaria quando sua canoa virou no rio. A prótese foi encontrada a cerca de 5 quilômetros do local do acidente. Elliot e Jackson entraram em contato com Mark e devolveram a perna sem cobrar nada. Como forma de agradecimento, o homem os recompensou com $50. Jason, um dos amigos, comentou de forma modesta: "Espero que, se algum dia eu perder minha perna, alguém me devolva também." Número 15. Milhares de peixes mortos na costa. Sinal do apocalipse? Em dezembro de 2015, algo bizarro aconteceu na costa de Camp Bissaan, no leste da província de Sabah. Milhares de peixes apareceram mortos ou se debatendo na praia. O evento gerou inúmeras especulações, com alguns considerando o fenômeno um sinal apocalíptico. Os habitantes locais correram para recolher os peixes, conhecidos como tamban. Alguns os cozinharam, enquanto outros os venderam nos distritos vizinhos. Uma das explicações mais prováveis para a morte em massa é a baixa concentração de oxigênio na água, causada por calor excessivo ou poluição. Sem oxigênio suficiente, os peixes acabam se asfixiando e chegam à superfície em desespero. Outro fator pode ser mudanças bruscas de temperatura que desorientam os cardumes e os tornam vulneráveis ao estresse. Seja como for, ver toda aquela massa de peixes mortos gerou um sentimento de inquietação coletiva. Número 16. O temido jacaré preto da Amazônia. O jacaré preto é um dos maiores representantes da família dos alligátores e vive na bacia do rio Amazonas. Ele pode atingir até 4 metros de comprimento.
Seu nome vem da coloração escura da pele. Como são predadores noturnos, é mais fácil encontrá-los à noite. Neste vídeo, podemos ver a captura de um enorme jacaré preto de quase 4 metros de comprimento. O animal estava escondido num pântano lamacento, coberto por lama espessa, o que o tornava praticamente invisível. Há histórias de que esse local salvou milhares de pessoas que fugiram para viver livres por lá. A origem dessa história remonta ao início dos 1600, quando povos nativos tentavam escapar da colonização. Arqueólogos descobriram vestígios de que pessoas viveram ali em relativo isolamento até o século XIX. Com o passar do tempo, comunidades formadas por afrodescendentes também se estabeleceram na região, especialmente a partir de 1680 até a Guerra Civil Americana. Hoje, a área está bem menor e foi transformada em refúgio federal de vida selvagem. Os vestígios humanos praticamente desapareceram, restando apenas animais e aves. Mesmo assim, é difícil imaginar que pessoas tenham realmente conseguido sobreviver ali, mas faz parte da história. Número 17. O crocodilo com chifres de Madagascar. Como se crocodilos não fossem assustadores o suficiente, imagine um com chifres. Esse é o boei, uma criatura pré-histórica que viveu em rios e pântanos de Madagascar há milhões de anos. O boei foi um predador de topo durante o período Cretáceo Superior. Uma de suas características mais marcantes era a presença de grandes protuberâncias ósseas, parecidas com chifres, na parte superior do crânio. Esses chifres podiam ter vários centímetros de comprimento e talvez tivessem funções semelhantes aos galhos de um cervo, como sinalização territorial ou para atrair parceiros. O boei podia atingir até 5 metros de comprimento. Seu focinho era longo e fino, com dentes afiados e intercalados, perfeitos para capturar peixes e pequenos animais aquáticos. Fósseis sugerem que era ágil na água e usava suas poderosas mandíbulas para dominar a presa com eficiência. Já imaginou dar de cara com um desses num rio? Provavelmente você correria, ou nadaria o mais rápido possível. Número 18. A tartaruga albina que parece extraterrestre. Ao ver a imagem, você pode pensar que se trata de uma criatura alienígena, mas, na verdade, é uma rara tartaruga de casco mole leucística. Diferente das tartarugas albinas, que não possuem pigmentação alguma e têm olhos vermelhos ou rosados, as leucísticas apresentam uma perda parcial de pigmentação, mantendo alguma coloração, especialmente nos olhos. Essas tartarugas pertencem à família Trionychidae, e seu casco não é rígido como o das tartarugas comuns. Ele é mole e coriáceo. Isso permite que elas nadem com agilidade, algo essencial em ambientes lamacentos. Elas vivem principalmente em rios, lagos e pântanos, onde usam o fundo macio para se esconder e se camuflar. O grau de leucismo varia de um indivíduo para outro, gerando diferenças na tonalidade e no padrão de coloração. Ver uma dessas tartarugas ao vivo é uma experiência quase sobrenatural. Número 19. O peixe-cabeça de cobra, uma ameaça em terra firme. O peixe-cabeça de serpente, que pode crescer entre 60 e 90 centímetros, é conhecido por seu comportamento extremamente agressivo, principalmente quando alguém se aproxima demais de seus ovos ou filhotes. O mais assustador, ele pode sair da água e se mover por terra. Isso mesmo, ele é capaz de se deslocar de um rio para outro e, nesse processo, pode consumir praticamente tudo que encontra pela frente. Esse peixe é uma espécie invasora e representa um problema ecológico grave. Um vídeo feito perto do rio Teterev, no norte da Ucrânia, capturou uma criatura que lembra muito esse peixe, com dentes enormes e aparência reptiliana. No vídeo, o animal parece ignorar o pescador que está por perto, mas depois se lança de forma repentina na água. Muitas pessoas acreditam que o animal foi vítima de mutações causadas pelo desastre nuclear de Chernobyl, ocorrido em 1986. Outros acham que não passa de um velho sapato flutuando. Você decide. Número 20. A menina que sobreviveu a uma ameba comedora de cérebros nadar em rios pode parecer uma atividade comum e inofensiva durante o verão, mas essa história serve como alerta. Key Harding, uma jovem de 15 anos do estado de Arkansas, passou por uma experiência assustadora que mudou completamente sua vida. Tudo aconteceu quando ela tinha 12 anos. Em um típico dia quente de verão, decidiu ir nadar em um rio próximo de casa, acompanhada de alguns amigos. Até aí, nada fora do normal. No entanto, ao voltar para casa,
Ki começou a sentir uma dor de cabeça muito forte. A princípio, sua família pensou que fosse apenas o calor ou o cansaço do dia, mas o que ninguém imaginava é que ela havia sido infectada por um organismo letal, a Naegleria fowleri, também conhecida como a ameba comedora de cérebros. Essa ameba, microscópica e extremamente perigosa, entra pelo nariz e sobe até o cérebro, onde destrói tecido cerebral com rapidez impressionante. Quase sempre a infecção é fatal. Os sintomas iniciais podem parecer inofensivos, como dor de cabeça e febre, mas evoluem rapidamente para convulsões, alucinações e coma. Felizmente, Ki Harding foi uma das raras exceções. Ela sobreviveu à infecção, algo que pouquíssimas pessoas conseguiram. Sua recuperação foi lenta e exigiu um tratamento intenso, mas ela se tornou um verdadeiro exemplo de superação e força. Número 21. O fêmur colossal de um mamute nas profundezas da Flórida. No dia 2 de maio de 2021, dois mergulhadores apaixonados por história natural, Derek Demeter e Henry Sadler, realizaram uma das descobertas mais impressionantes de suas vidas nas águas escuras do rio Peace, localizado na região de Arcádia, no estado da Flórida, Estados Unidos. Durante uma expedição de rotina, eles se depararam com algo gigantesco enterrado no leito do rio. Um fêmur de mamute com aproximadamente 1,20 m de comprimento, pesando mais de 23 quilos. A descoberta foi surpreendente, mas não completamente inesperada. Os dois mergulhadores já haviam explorado outras regiões do sudoeste da Flórida e encontrado fósseis de tubarões extintos e até dentes de tigres dentes de sabre. O osso estava envolto em sedimentos arenosos, o que ajudou a preservá-lo ao longo de milênios. Embora não tenha sido possível determinar com exatidão a idade do fóssil, sabe-se que os mamutes colombianos habitaram aquela região durante a última era do gelo, chegando a se espalhar até partes da América Central, como a Costa Rica. Estudos anteriores revelaram que o mamute colombiano era resultado do cruzamento entre o mamute lanoso e outra linhagem desconhecida que migrou da Sibéria para a América do Norte há cerca de 1,5 milhão de anos. Com base no tamanho do fêmur encontrado, acredita-se que o mamute ao qual ele pertenceu poderia ter alcançado cerca de 2,25 m de altura e pesado aproximadamente 10 mil quilos. Uma verdadeira criatura titânica. Número 22. Dragão mítico ou peixe gigante no coração da Tailândia? Um evento intrigante atraiu a atenção de moradores e turistas em um rio da Tailândia. Uma multidão se reuniu na margem quando uma criatura misteriosa começou a emergir lentamente da água. Durante mais de 2 minutos, apenas parte de seu corpo pôde ser vista antes de ela desaparecer novamente sob a superfície. Aquilo foi suficiente para despertar teorias. Enquanto alguns acreditavam que se tratava de um peixe de proporções colossais, outros estavam convencidos de que era algo muito mais extraordinário. Um dragão. Na cultura tailandesa, criaturas conhecidas como naga são frequentemente associadas a rios e à fertilidade. Os nagas são seres semidivinos com aparência serpentina, representados em lendas, templos, esculturas e obras de arte por todo o país. Disse que o próprio rio Mekong foi criado por 2 reis naga, que deslizaram pela terra escavando o leito do rio com seus corpos. Essas criaturas são vistas como guardiãs das águas e trazem chuvas, essenciais para a agricultura. Um dos aspectos mais fascinantes dessa mitologia é o fenômeno das bolas de fogo do Mekong, em que luzes misteriosas sobem da água em determinadas épocas do ano. Os locais acreditam que essas luzes sejam manifestações sobrenaturais dos Naga, exibindo seu poder. Seja peixe gigante ou ser mitológico, o que quer que tenha emergido naquele dia certamente deixou todos fascinados. Número 23. Captura de enguia elétrica e pegadinha com crocodilo robótico. As enguias elétricas são conhecidas por sua capacidade de emitir descargas poderosas capazes de atordoar presas ou até derrubar um ser humano. Por isso, capturar uma delas exige preparação e nervos de aço. É essencial o uso de equipamentos de proteção, como luvas e botas de borracha, além de muito conhecimento técnico. No vídeo em questão, o pescador Jeremy Wade aparece capturando uma espécie rara de enguia chamada marmorata, que além de poderosa pode atingir tamanhos impressionantes. Mas nem só de animais reais se trata esse tópico. Em outra cena, acompanhamos uma pegadinha engenhosa feita por um youtuber que decidiu soltar no rio uma cabeça de crocodilo movida por controle remoto.
O objeto foi projetado para se parecer o máximo possível com um crocodilo real. Olhos brilhantes, mandíbula articulada e aparência extremamente realista. Assim que foi colocado na água, causou caos absoluto entre os banhistas. Houve quem saísse correndo da água, aos gritos, acreditando se tratar de um ataque verdadeiro. Outros, menos impressionados, tentaram espantar a criatura jogando objetos. Até quem estava em caiaques e pranchas levou um susto. A pegadinha foi um sucesso viral, mostrando como, mesmo em tempos modernos, nossos instintos primitivos de sobrevivência continuam afiados. Número 24. Criatura humanoide com chifres é fotografada em pântano brasileiro. Uma adolescente de 15 anos, durante uma caminhada perto de um pântano em alguma região não especificada do Brasil, capturou uma imagem que rapidamente se tornou viral. Inicialmente ela achava que estava vendo um animal estranho, mas ao observar melhor a foto, percebeu que havia registrado algo muito mais perturbador. Uma criatura com traços humanoides, pele pálida e 2 chifres curvados na cabeça. A aparência era tão incomum que muitos passaram a chamá-la de a besta da Bahia. Ninguém sabe ao certo o que é. Seria um animal raro? Um ser mitológico? Ou apenas uma ilusão de ótica provocada pela vegetação e pela luz? O mais surpreendente é que não foi um caso isolado. Outra imagem semelhante foi tirada em um pântano diferente, mostrando uma criatura também com chifres, mas com diferenças físicas perceptíveis. Isso levantou hipóteses sobre a existência de múltiplos seres semelhantes vivendo escondidos nesses ambientes alagados. Ainda não há respostas definitivas. Apenas mistério. Número 25. A frota fantasma esquecida no rio Nansemond. Nas águas tranquilas do rio Nansemond, próximo à cidade de Suffolk, na Virgínia, encontra-se uma verdadeira cápsula do tempo esquecida, a chamada Frota Fantasma. Essa coleção de embarcações abandonadas só foi redescoberta recentemente graças à maré excepcionalmente baixa e à atenção de Kermit Hobbs, um entusiasta da história naval. Enquanto caminhava às margens do rio, ele notou estruturas de madeira saindo da lama. Ao investigar, percebeu que se tratavam de antigos navios, alguns datando da Guerra Civil dos Estados Unidos, outros da Primeira Guerra Mundial. Até o momento, arqueólogos identificaram pelo menos 13 barcos. As embarcações variam entre 15 e mais de 30 metros de comprimento. Na época em que estavam em uso, Suffolk era um porto marítimo movimentado, com destaque na indústria de ostras. Ostras frescas eram colhidas, embaladas e enviadas para todo o país a partir dali. Hoje, os navios permanecem ali como testemunhos silenciosos de um passado industrial e militar importante, sendo estudados por pesquisadores que tentam reconstruir seu papel na história local. Número 26. A tartaruga alligator, uma criatura pré-histórica dos rios. A natureza nos apresenta criaturas fascinantes, mas poucas são tão intimidadoras quanto a tartaruga alligator, considerada a maior tartaruga de água doce do planeta. Essa espécie, de aparência quase jurássica, vive nos rios da América do Norte e é tão robusta quanto assustadora. Ela pode pesar até 115 quilos, com um casco coberto por cristas pontiagudas que lembram a armadura de um dinossauro. O seu visual intimidador não é apenas estético. Essa tartaruga possui uma das mordidas mais poderosas entre os répteis. Com sua mandíbula em forma de bico, consegue esmagar ossos, cortar galhos e, sim, até amputar dedos humanos com facilidade. Por isso, é sempre recomendado manter distância e nunca provocá-la. No vídeo, vemos um homem corajoso capturando uma dessas tartarugas gigantescas apenas com as mãos. A cena é impressionante e até um pouco desconfortável de assistir, dada a força e agressividade do animal. Essas tartarugas são predadoras lentas, mas eficazes. Elas costumam ficar imóveis no fundo dos rios, camufladas entre pedras e lama, esperando o momento ideal para atacar. São verdadeiras relíquias vivas, sobreviventes de tempos remotos que ainda habitam nossos rios com majestade e perigo. Número 27. O bicho preguiça nadador. Uma surpresa nas águas. Os bichos preguiça são famosos pela sua lentidão extrema e comportamento calmo. Mas o que muita gente não sabe é que, na água, esses animais surpreendem. Neste vídeo curioso, vemos um preguiça se arrastando lentamente de um arbusto até a margem de um rio. O movimento parece interminável. Leva mais de 1 minuto até que ele finalmente entre na água. E então algo inesperado acontece. Ele começa a nadar. Com seus braços longos e movimentos coordenados,
O bicho preguiça desliza pela água com uma agilidade impressionante. De fato, ele consegue ser até 3 vezes mais rápido na água do que em terra firme. Esse comportamento se explica pela evolução. Ao contrário de seus movimentos desajeitados no solo, a flutuação da água permite que seus membros cumpram sua função com mais eficiência. Apesar de saberem nadar bem, eles não gostam de passar muito tempo dentro d'água. Por isso, após um breve mergulho, o animal retorna à margem, novamente em câmera lenta. Ver esse contraste é, ao mesmo tempo, cômico e encantador. E quando o preguiça sai da água com o pelo todo molhado e bagunçado, ele fica com uma aparência um tanto assustadora, mas ainda assim adorável. Número 28. A estátua sinistra em um rio da Irlanda. Imagine caminhar pelas margens de um rio e, de repente, se deparar com o que parece ser uma pessoa petrificada em meio às águas. A primeira impressão é aterrorizante, mas felizmente trata-se apenas de uma escultura. Essa estátua, que muitos consideram uma das mais assustadoras da Irlanda, foi criada pelo artista alemão Victor Langel e está instalada na cidade de Wicklow. A escultura, com feições distorcidas e expressão de agonia, representa o esforço desesperado do ser humano para alcançar seus objetivos, mesmo que esse esforço leve à exaustão e ao colapso emocional. Segundo o próprio artista, a intenção é provocar reflexão sobre os limites da ambição e do sacrifício pessoal. A obra transmite um sentimento de dor silenciosa, algo que muitos dizem sentir ao olhar nos olhos da figura esculpida. A estátua está posicionada em uma área isolada e de difícil acesso. Além disso, o terreno é propriedade privada, o que limita ainda mais a visitação. Por conta de seu conteúdo sombrio, o local não é considerado apropriado para visitas com crianças. Victor Langel também é conhecido por outras obras meditativas, com estética perturbadora, voltadas para provocar introspecção. Número 29. Os crocodilos gigantes que reinam nos rios da Indonésia. Os rios da Indonésia são o lar de alguns dos répteis mais temidos do mundo, os crocodilos de água salgada. Estes não são apenas os maiores crocodilos existentes, mas também estão entre os predadores mais agressivos do planeta. Com comprimentos que podem ultrapassar 6 metros, esses gigantes se movimentam com impressionante velocidade tanto dentro quanto fora d'água. Suas mandíbulas são verdadeiras máquinas de matar, capazes de exercer toneladas de pressão. As águas indonésias, com seus extensos sistemas de rios, áreas alagadas e manguezais tropicais, fornecem o ambiente ideal para que esses animais prosperem. Eles encontram abundância de presas, locais protegidos para a reprodução e clima quente durante o ano todo. No vídeo, vemos embarcações pequenas tentando cruzar áreas infestadas por dezenas de crocodilos. A imagem é quase surreal. Parece que os barcos navegam entre monstros. Esses crocodilos não hesitam em atacar grandes presas, incluindo búfalos, javalis, aves e até humanos. São conhecidos por emboscar silenciosamente, esperando o momento certo para dar o bote com violência repentina. O crescimento populacional desses predadores é alimentado pela abundância de alimento e ausência de predadores naturais. Com isso, os rios da Indonésia seguem sendo um dos ambientes mais perigosos do mundo para se aventurar. Número 30. Uma sereia real ou apenas uma ilusão engenhosa? Durante um passeio tranquilo à beira de um rio, um grupo de turistas teve uma visão que os deixou em choque. Uma figura emergindo lentamente da água com movimentos suaves, quase hipnóticos. A princípio parecia um animal, mas conforme se aproximaram perceberam que a silhueta lembrava a forma de um corpo humano com cauda. Muitos imediatamente pensaram em sereias. A criatura nadava com graça e fazia movimentos diferentes dos de um mergulhador comum. Sua aparência, mesmo vista parcialmente, deixou todos em dúvida. Enquanto alguns acreditavam que se tratava de uma sereia de verdade, uma daquelas criaturas míticas que povoam o imaginário popular. Outros achavam que era apenas alguém fantasiado ou uma escultura flutuante muito realista. O vídeo gerou debates nas redes sociais. Alguns argumentaram que os movimentos eram muito naturais para ser uma estátua, enquanto outros apontavam para efeitos especiais ou manipulação digital. Independentemente da verdade, o que ficou no ar foi o mistério e o encantamento da possibilidade de algo além do natural habitar nossos rios. Número 31. A gigantesca perca do Nilo. A fera dos rios africanos. Você já ouviu falar da perca do Nilo? Esse peixe, embora pouco conhecido fora do continente africano,
É um dos maiores predadores de água doce do mundo. Enquanto a maioria das percas que conhecemos tem tamanho modesto, a perca do Nilo pode crescer até impressionantes 1,80 m de comprimento e pesar até 150 quilos. Um verdadeiro monstro das águas. A força que esse peixe exerce ao ser fisgado é assustadora. Não é incomum ver linhas de pesca sendo rompidas ou barcos quase virando durante a luta. Além disso, não é qualquer pescador que se atreve a procurá-la. Esses animais vivem em regiões perigosas, em águas repletas de crocodilos, hipopótamos e outros predadores. Mesmo com todas as dificuldades, ainda existe quem tente capturar essas criaturas, seja por esporte, alimentação ou simplesmente pelo desafio. Porém, poucos conseguem enfrentar uma perca do Nilo adulta sem preparação adequada. É por isso que os exemplares realmente gigantes são raros. Normalmente são capturados quando ainda jovens, antes de atingirem seu potencial máximo. Mas quando escapam, se tornam lendas vivas nos rios africanos. Número 32. O avião perdido da Segunda Guerra resgatado de um pântano Papua Nova Guiné é um país que, além de possuir vastas florestas tropicais ainda inexploradas, guarda cicatrizes da Segunda Guerra Mundial, que só recentemente começaram a ser reveladas ao mundo. Com mais de 463 mil quilômetros quadrados, o país é lar de tribos indígenas isoladas, biodiversidade abundante e, infelizmente, também violência urbana e presença de gangues. Mas no meio de toda essa complexidade está o Swamp Ghost, ou Fantasma do Pântano. Esse foi o nome dado a um bombardeiro da Força Aérea dos Estados Unidos que caiu em um pântano chamado Agayambo, em 1942, durante uma missão de bombardeio. O avião ficou sem combustível e teve de fazer um pouso forçado. Surpreendentemente, a aeronave permaneceu quase intacta durante mais de 6 décadas, preservada no ambiente alagado. Apenas em 2006, o avião foi removido pelos Estados Unidos, após longas negociações. Hoje, o Swamp Ghost é considerado um dos achados mais importantes da aviação da Segunda Guerra e virou símbolo da história escondida nos pântanos da Oceania. Ele também é uma lembrança silenciosa dos horrores e sacrifícios da guerra e de como a natureza pode conservar por décadas memórias que pareciam esquecidas. Número 33. O acidente com aviões da Boeing em um rio americano. Em 3 de março de 2014, um acidente ferroviário incomum chamou a atenção do mundo inteiro. Um trem que transportava peças de aviões da Boeing descarrilou nas proximidades de Alberton, nos Estados Unidos. A composição fazia o trajeto entre Wichita, no Kansas, e Renton, no estado de Washington, onde os aviões seriam montados em uma das fábricas da gigante da aviação. Durante uma curva acentuada na ferrovia, uma falha mecânica provocou o descarrilamento de vários vagões. As peças, que incluíam seções de fuselagem, asas e até motores, acabaram lançadas para dentro do rio Clark Fork, espalhando-se por dezenas de metros. O mais impressionante é que muitas das partes estavam em diferentes estágios de montagem. Algumas ainda embaladas, outras parcialmente construídas. O resgate envolveu guindastes gigantes e profissionais especializados. Por sorte, ninguém ficou ferido, já que a região onde ocorreu o acidente é rural e pouco habitada. Ainda assim, o incidente causou transtornos significativos, interrompendo o tráfego ferroviário por vários dias. O custo do resgate e dos danos também foi alto, tanto em termos logísticos quanto econômicos. Esse evento mostra como até as operações mais bem planejadas podem sair do controle, e que mesmo peças destinadas a voar podem acabar caindo na água. Número 34. A pegadinha do crocodilo robô que causou pânico no rio. Imagine estar relaxando em um dia ensolarado à beira do rio, nadando com amigos ou família, quando de repente vê surgir da água a cabeça ameaçadora de um crocodilo. Os olhos brilham sob a luz do sol, e as mandíbulas parecem prestes a fechar. Foi exatamente essa a experiência vivida por dezenas de pessoas quando um youtuber, criador de conteúdo ousado, decidiu soltar uma cabeça de crocodilo realista, controlada por controle remoto no meio do rio. A cabeça era tão bem feita que enganou praticamente todo mundo. Bastou alguns segundos para os gritos tomarem conta do local. Pessoas saíram da água em pânico, algumas jogando objetos, outras apenas correndo em desespero. Nem mesmo quem estava em caiaques escapou da pegadinha. Alguns tentaram remar rapidamente para longe, enquanto outros tentaram enfrentar a fera com pás e remos. O autor da brincadeira, claro, assistia tudo de longe, escondido,
se divertindo com o caos causado. O vídeo da pegadinha rapidamente viralizou nas redes sociais, recebendo tanto elogios quanto críticas. Alguns acharam hilário, outros irresponsável. Mas todos concordam em uma coisa: o susto foi real. Número 35. O Mero Goliat, um gigante das águas doces. O Mero Goliat, também conhecido como Gigante do Rio, é um peixe tão impressionante quanto ameaçador. No vídeo vemos Jeremy Wade, famoso pescador e apresentador, se unindo a dois outros homens para capturar um desses monstros aquáticos. A barriga do peixe mostra claramente que ele não recusa uma boa refeição. Esse animal pode atingir até 400 quilos e, quando fisgado, exige força bruta e muita paciência. O Mero Goliat vive em águas doces e salobras e é conhecido por sua força descomunal. Seu corpo robusto, quase cilíndrico, faz dele um oponente formidável para qualquer pescador. Poucas pessoas no mundo já tiveram a chance de ver um exemplar adulto de perto, e menos ainda tentaram enfrentá-lo cara a cara. A captura de um desses peixes exige planejamento, conhecimento da área e equipamentos reforçados. Por isso, cada novo avistamento de um Mero Goliat é um verdadeiro evento. Número 36. O sumidouro subaquático que engoliu árvores inteiras. Sumidouros são fenômenos naturais tão perigosos quanto fascinantes. Eles surgem quando o solo cede repentinamente, formando buracos gigantescos que engolem tudo ao redor. Mas e quando isso acontece debaixo d'água? Foi exatamente isso que aconteceu na Louisiana, nos Estados Unidos. Um homem armado com uma câmera capturou o momento exato em que um sumidouro se abriu nas profundezas de um rio. No vídeo, vemos árvores inteiras sendo engolidas pela água como se fossem brinquedos. O redemoinho de lama, água e troncos é assustador. Sumidouros subaquáticos são ainda mais imprevisíveis, pois não é possível saber sua profundidade real, nem qual será sua extensão final. Um buraco que começa com alguns metros pode acabar se estendendo por quilômetros. Felizmente, o homem que filmava estava em segurança. Graças à sua coragem, ou imprudência, conseguimos ver de perto como é o nascimento de um sumidouro submerso. Número 37. O campo de batalha da Idade do Bronze no Rio Tolense. Encerramos com uma das descobertas arqueológicas mais impactantes dos últimos tempos. Em 1996, no Vale do Rio Tolense, na Alemanha, um arqueólogo amador encontrou um osso humano saindo da margem do rio. O que parecia um achado isolado acabou levando à descoberta de um gigantesco campo de batalha da Idade do Bronze, datado de cerca de 1250 a.C. Durante as escavações, os arqueólogos encontraram crânios esmagados, pontas de flechas de bronze, ferramentas de sílex e um porrete de 73 centímetros, semelhante a um taco de beisebol. Foram recuperados ossos de mais de 100 homens e pelo menos 5 cavalos, todos mortos de forma violenta. Acredita-se que o número total de combatentes tenha chegado a milhares. Essa batalha, esquecida por milênios, mostra que conflitos organizados e em grande escala já existiam bem antes do que muitos pensavam. O Vale do Tolense passou a ser visto não apenas como um local de importância histórica, mas como um símbolo de como o passado pode, literalmente, emergir do solo, ou do rio, quando menos se espera. Você já encontrou algo estranho em um rio? Conte pra gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!